Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Rede Livre News. Hoje é quarta-feira, dia 4 de fevereiro, mês de carnaval e também de muita alegria. A gente traz para você agora as principais notícias do dia e uma entrevista também com Sandro Pimentel, o presidente do Partido PSOL aqui no Rio Grande do Norte. Mas primeiro, vamos aos destaques do dia. Polícia encontra 2 corpos que podem ser de irmãs desaparecidas na Grande Natal. Prefeitura de Mossoró suspende contratos com empresas investigadas pela Polícia Federal. Superior Tribunal Militar recebe pedido de perda de patente de Jair Bolsonaro e mais 4 oficiais. Hospital Municipal de Natal deve funcionar até o fim do semestre. Clientes relatam dívidas quitadas ou inexistentes registradas no Banco Central. Prefeitura cria comissão para regulamentar transporte por aplicativo em Natal. E olha, a gente começa com a primeira notícia triste. A Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, Polícia encontra 2 corpos que podem ser de irmãs desaparecidas na Grande Natal. Prefeitura de Mossoró suspende contratos com empresas investigadas pela Polícia Federal. Superior Tribunal Militar recebe pedido de perda de patente de Jair Bolsonaro e mais 4 oficiais. Hospital Municipal de Natal deve funcionar até o fim do semestre. Clientes relatam dívidas quitadas ou inexistentes registradas no Banco Central. Prefeitura cria comissão para regulamentar transporte por aplicativo em Natal. Esses e outros destaques você confere agora no Rede Livre News. E a polícia encontra 2 corpos de 2 garotas que estavam desaparecidas desde o último mês de dezembro. Confira na reportagem. A polícia encontrou nesta terça-feira 2 corpos às margens da BR-304, no município de Macaíba, na Grande Natal. Segundo a Polícia Civil, as ossadas podem ser de 2 irmãs que estão desaparecidas desde o dia 30 de dezembro do ano passado, aqui no estado. Lidemila Aline Fernandes de Souza, de 16 anos, e Ana Beatriz Fernandes de Freitas, de 19 anos. Foram vistas pela última vez na cidade de Bom Jesus. Os corpos localizados ainda não haviam sido identificados até a atualização mais recente desta reportagem. No entanto, de acordo com a Polícia Civil, as roupas encontradas no local indicam que podem ser as 2 irmãs. Após a localização, os corpos foram recolhidos e encaminhados à Polícia Científica, onde serão submetidos a exames periciais. O reconhecimento oficial será feito por meio de exames genéticos. E agora a gente fala sobre a operação da Polícia Federal que aconteceu no último dia 27 de janeiro na cidade de Mossoró, que teve como um dos alvos o prefeito Alisson Bezerra. O executivo municipal cancelou os contratos com as empresas investigadas. A Prefeitura de Mossoró confirmou nesta terça-feira que vai suspender os contratos com as empresas fornecedoras de medicamentos investigadas pela Polícia Federal em um suposto esquema de desvio de recursos públicos federais e fraudes em processos de licitação de saúde. A Operação Medre foi deflagrada no dia 27 de janeiro e cumpriu mandado de busca e apreensão contra o prefeito da cidade de Mossoró, Alisson Bezerra, do União Brasil. Ele negou qualquer irregularidade. A desclassificação das empresas em um pregão realizado no dia 19 de janeiro foi recomendada pelo Procurador-Geral do município de Mossoró, Thales Pinheiro Belém. Juntas, as empresas Dismed e Drogaria Mais Saúde tinham vencido lotes que somavam mais de R$570 mil. E o Ministério Público Militar pediu ao Supremo Tribunal Militar que suspenda as patentes e cancele as inscrições do ex-presidente Jair Bolsonaro no Exército Brasileiro e também de outros 4 militares que foram condenados na tentativa de golpe de Estado. Confira os detalhes. O Superior Tribunal Militar recebeu nesta terça-feira pedido do Ministério Público Militar para que o ex-presidente Jair Bolsonaro, 3 generais do Exército e um almirante da Marinha sejam expulsos das Forças Armadas em função da condenação na ação penal da trama golpista.
A medida do MPM foi tomada após o Supremo declarar no ano passado o trânsito em julgado das condenações, ou seja, reconhecer o fim da possibilidade de recorrer e determinar a prisão do ex-presidente e dos demais condenados. De acordo com a Constituição, o oficial das Forças Armadas pode ser expulso no caso de condenação criminal superior a 2 anos de prisão. No caso do processo da trama golpista, as penas de Bolsonaro e dos demais acusados variam de 19 e 27 anos de prisão. Se a perda das patentes for decretada pelo STM, o salário que Bolsonaro e os demais militares recebem será repassado para a esposa ou filhas em forma de pensão. Olha, essa manifestação do Ministério Público Militar é fundamental e também demonstra que as forças militares do país não concordaram como instituições desde o primeiro momento em que se tramou o golpe do Estado. Essa é uma importante resposta institucional das Forças Armadas que se revelam durante todo o século XXI no Brasil, desde os anos 2000, instituições que estão ao lado da democracia e também, mais uma vez, reforçam que não há mais espaço para tentativas de golpe, de quarteladas no país. Isso enterra de vez qualquer tentativa, pelo menos aí a médio e longo prazo, de qualquer tentativa de disruptura das instituições aqui no país. E a pauta agora é saúde. A Prefeitura do Natal pretende colocar em funcionamento, até o fim do semestre, o Hospital Municipal, que segue em construção. O Hospital Municipal de Natal, que já teve o seu funcionamento adiado por pelo menos 2 vezes, deve entrar em operação até o fim do primeiro semestre de 2026. Atualmente, a primeira etapa do equipamento está sendo concluída e contempla 100 leitos, além de 2 blocos cirúrgicos. De acordo com o secretário municipal de saúde de Natal, Geraldo Pinho, a expectativa é de que os serviços restantes desta fase sejam finalizados até o fim de abril. O equipamento foi inaugurado em dezembro de 2024 pelo ex-prefeito Álvaro Dias e está localizado na Avenida Prefeito Omar O'Grady, mas nunca entrou em funcionamento. Inicialmente, a expectativa era de que a unidade começasse a operar nos primeiros meses de 2025, mas o prazo não foi cumprido em virtude da necessidade de ajustes estruturais e administrativos. Em outubro do mesmo ano, a Secretaria Municipal de Saúde projetou o funcionamento da primeira etapa para janeiro de 2026, mas agora a expectativa é para o fim deste semestre. E clientes do Banco Master e também do Banco Rio estão relatando que estão com nome sujo junto ao Banco Central após a ação do Banco Central de encerrar as atividades das duas instituições bancárias. Vamos conferir. Clientes que contrataram empréstimos ou serviços financeiros do Will Bank ou no Banco Master afirmam que passaram a encontrar dívidas registradas como ativas ou em atraso no sistema de informações de crédito. De acordo com os relatos, o Banco de Brasília, o BRB, foi responsável pelos registros. Há casos de dívidas já quitadas junto ao Master ou ao Will Bank e até de débitos que nunca existiram. São clientes que nunca tiveram conta no BRB. O vínculo se deu porque o banco vinha comprando carteiras de crédito do Master desde 2024 e chegou a anunciar um acordo para comprar o banco em 2025, em uma operação estimada em 2 bilhões de reais. A transação, no entanto, foi vetada pelo Banco Central em setembro, após a liquidação extrajudicial do Master. Uma operação da Polícia Federal passou a investigar um suposto esquema de fraudes bilionárias do banco de Daniel Vorcaro. A gente dá continuidade às nossas notícias e agora uma informação importante aqui para os habitantes de Natal, porque a Prefeitura criou uma comissão, exatamente, olha que importante, tá? Vou até pegar minha colinha aqui. Ela criou uma comissão para acompanhar a regulamentação do transporte de aplicativo aqui em Natal. O Uber que você pega, o 99, agora vai ser discutido de forma mais séria nessa comissão que vai acontecer com representantes da Prefeitura e sociedade civil e também do Legislativo Municipal. Vamos acompanhar.
A Prefeitura de Natal instituiu oficialmente a Comissão Especial de Regulamentação do Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros por Aplicativo e do Transporte de Carga no âmbito do município. A solenidade de posse dos membros ocorreu nesta terça-feira na sede da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a STTU, localizada no bairro da Ribeira. A comissão foi criada para discutir, acompanhar e propor diretrizes voltadas ao ordenamento e à regulamentação dos serviços, com foco na segurança jurídica, na organização do setor, no equilíbrio entre direitos e deveres de profissionais e empresas e na melhoria da mobilidade urbana em Natal. Representando o prefeito Paulinho Freire, a vice-prefeita Joana Guerra conduziu o ato ao lado da secretária municipal de mobilidade urbana, Jódia Mello, e dos secretários adjuntos da STTU, Nilton Filho e Saulo Spinelli. Também participaram da solenidade representantes da Câmara Municipal de Natal, do Ministério Público do Rio Grande do Norte, além de autoridades federais e estaduais ligadas ao trânsito e representantes do setor de aplicativos de transporte. E veja no próximo bloco uma entrevista exclusiva com Sandro Pimentel, presidente do Partido PSOL aqui no Rio Grande do Norte. Voltamos já. Aqui na Newnow, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da Newnow. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. E voltamos com a nossa entrevista do dia com Sandro Pimentel, presidente do PSOL, partido aqui no Rio Grande do Norte. Sandro, muito obrigado pela participação. Hugo, é uma satisfação estar aqui com você e com seus telespectadores aqui da Rede Livre News. Sandro, vamos começar por um tópico que você todos os dias lida com ele, que é a questão da causa animal. Tem um caso nacional, que é a morte do cão Orelho, foi morto por alguns indivíduos no sul do país e está repercutindo nacionalmente e teve manifestação aqui no estado. Como é que foi a manifestação? Como é que o senhor está vendo essa discussão nacional? Olha, Hugo, nossos amigos e amigas, infelizmente, esse caso do cãozinho Orelha, que foi assassinado brutalmente e cruelmente, além de covardemente também, acontece no país inteiro, todos os dias, infelizmente, com cães, com gatos. Então isso é próprio do ser humano, da maldade intrínseca do ser humano. É por isso que algumas pessoas preferem gostar mais dos animais do que dos humanos. Porque, claro, não podemos generalizar, né? Tem tantas pessoas aí que dão suas vidas pelos animais, tiram seu próprio alimento da sua casa para alimentar os animais. Tem casa aqui no Rio Grande do Norte, uma senhora que eu conheço lá em Macau, que chegou ao ápice, até triste, lamentável, de morrer de fome para dar a sua comida aos animais. Então tem gente que realmente tem esse tipo de atitude, um amor extremo aos animais. Por outro lado também, tem gente que pega uma criança recém-nascida e coloca na lata do lixo, né, no saco. Então faz isso também com cão, com gato, despreza, joga na praça, dá paulada, coloca veneno. Então, infelizmente é assim. Só que nós não podemos normalizar esse tipo de caso, porque senão esse tipo de assassinato brutal vai ficar rotina, e isso não pode. Não podemos normalizar isso. Então, nós participamos do ato, o ato teve centenas de pessoas domingo, e não foi só aqui em Natal, aconteceu no Brasil inteiro, em redes nacionais. São Paulo foi enorme, né, Sandro? São Paulo... Sem precedentes ali. São Paulo também pelo tamanho que é, né? A capital, mas proporcionalmente falando aqui, por exemplo, foi muito grande. As pessoas estão indignadas, revoltadas, e elas querem justiça, é isso. E até ontem eu vi numa das matérias jornalísticas que me parece que já está sendo feito
justiça do ponto de vista legal, e a gente espera isso, que sirva como exemplo para que pessoas que acham que, por exemplo, amarrar um animal numa corrente pequena, passar o dia todinho ali, ou no sol, ou na chuva, ou no sereno, acha que isso é normal. Isso é também um maus tratos, maus tratos, né? Tem gente que não pega o animal nem para passear, né? Não, sim, tem gente que deixa viaja. em casa o dia todo, E né? quem tira férias e viaja e deixa o animal em casa, ele bota lá um balde d'água e uma lata de ração. Que às vezes acaba, né? Aí diz, ó, bichinho, você vai poder separar, viu? Todo dia você vai tirar 300 gramas, 400 gramas, vai tomar 10 goles de água, 20... E não é assim. Então isso também é maus tratos, né? O maltrato psicológico também é considerado e com pena de detenção de 2 a 5 anos de cadeia. Então é preciso as pessoas saberem isso. Então não é só meter a paulada e assassinar brutalmente, não. Mas esses outros procedimentos também poderão ser considerados maus tratos e que são intoleráveis. E você acha também, Sandro, que com a volta agora do Legislativo, que começou esse ano, esse mês, melhor votou dizendo, ontem, né? votou ontem, perfeitamente, você acha que esse é o momento também para se discutir uma atualização, a renovação na legislação para punir de forma mais exemplar quem maltrata, quem mata animais? Acho sim, porque a lei atual, no que diz respeito a pets, somente a pets, que era para ser mais amplo, inclusive. Ontem eu recebi umas imagens de umas vacas, uns bois, aqui em Macaíba, só a pele. Infelizmente, nesse caso, não dá cadeia, porque não são animais pets, por isso que eu digo que tinha que ser ampliado. Mesmo assim, é de 2 a 5 anos. Então, quando você pega um caso desse que tem uma pena de 2 a 5 anos, de 2 anos você já pode pagar uma multa, pagar uma pena paliativa, educativa e já sair dali da cadeia. Então, não era para ser assim, que a partir de 3 anos você fica preso. Então, deveria ser pelo menos de 3 a 5 anos como mínimo. Porque eu acredito, Hugo, que uma pessoa que tem coragem de covardemente matar um cãozinho ou um gatinho, ele tem coragem de fazer com você também, com seu filho. Nenhuma dúvida disso. Deixa eu só abrir um parênteses. Fica à vontade. Eu li um estudo há cerca de 10 anos dos Estados Unidos, e isso pode ser aplicado, imagine que a todos os outros países, que foi feita uma pesquisa e uma entrevista com 100 serial killers, ou seja, 100 matadores em série. E 100% deles, todos os casos, tinham tido origem em maus tratos animais. Então isso mostra que realmente é uma tendência de quem faz isso com o animal, covardemente, que não pode se defender, vai poder fazer com a criança também, indefesa, com a pessoa idosa, etc. Bem lembrado, existem vários casos, né, onde esses matadores em série, eles primeiramente começaram a maltratar animais domésticos da própria casa. Boa conversa, essa pauta, viu, Sandro? Agora vamos mudar um pouquinho, falando de política. Eita, mudou muito. Vamos embora. Sandro é bom, viu? Bom porque... é você, puxando os assuntos aí. Assuntos polêmicos. Diga-se, ninguém ensaiou antes, viu? É verdade, bem lembrado. Sandro, é um ano fundamental, 2026, temos eleições gerais no Brasil, eleição para presidente da República, governo do Estado, as casas legislativas, futuro do país aí em jogo, das cidades, dos estados. Como é que você está vendo, a grosso modo, a questão nacional? Vamos começar pelo Brasil, né? Esses nomes que estão dados aí, Flávio Bolsonaro, o presidente Lula buscando a reeleição, a gente tem também ali gente correndo por fora, o Ratinho Júnior, o Caiado. Como é que você vê essa misturada toda, Sandra? Olha, eu acho que o Brasil não pode voltar à obscuridão que nós vivemos no ciclo passado. Eu acho que esse ciclo passado até foi bom para as pessoas aprenderem também. Tudo serve como experiência, não é? Até um castigo serve como experiência, infelizmente. Dói às vezes ali, aquele tempo e tal, mas serve, é uma prática. O povo brasileiro quis fazer uma experiência. E eu acho que toda experiência é válida até para você poder depois reavaliar. Fez uma experiência e acredito, ao meu ver, foi uma experiência desastrosa. E quando a gente define como uma experiência desastrosa, se você voltar àquele desastre, eu não vou dizer burrice não, porque burros não são tão leigos assim, não são ignorantes assim. Mas eu acho que o país ele conseguiu estar gradativamente retomando ao seu ponto do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, da educação. Eu vejo que o presidente Lula teve como meta agora
durante o seu mandato de construir, por exemplo, 1.000 institutos federais. Ontem mesmo foi aprovada uma lei que criou mais de 10 mil cargos, entre eles professores para esses institutos federais. Claro, o governo Lula tem muitas falhas e eu critico muito. Mas se a gente for colocar na balança entre falhas e acertos e for colocar na balança o todo em relação ao governo passado, eu não tenho dúvida que a gente evoluiu muito. Então, eu, de minha parte, farei o possível para que o Lula seja reeleito. E o senhor está na presidência estadual PSOL, como é que o partido está buscando se comportar nesse período de pré-campanha? Vai tentar criar nominata para cargos para governo do estado ou também para a Assembleia Legislativa? Sim, antes disso, eu sou dirigente nacional também, faço parte do Diretório Nacional do PSOL. E até agora, todas as nossas reuniões, inclusive uma que nós fizemos no mês passado em São Paulo, tem apontado para que o PSOL vai marchar junto com o presidente Lula, né? Na campanha do presidente Lula não tem, até agora, nenhuma discordância entre as tendências internas, né? Aqui no Estado, tem sido uma prática nossa, desde que nós nascemos, na nossa primeira candidatura enquanto PSOL, partido instituído foi em 2006. E você estava naquele dia, onde né? eu fui candidato a governador do estado, juntamente com a Heloísa Helena, candidata a presidente da República. A gente tem tido a prática de ter as nossas candidaturas para que a gente possa apresentar ao povo os nossos programas, as nossas ideias, as nossas sugestões, as nossas críticas, o que é que a gente pensa. E aí, obviamente, cabe ao povo, cada pessoa escolhe aquilo que acha melhor. Então, nós pensamos que para esse ano, a única exceção foi na eleição passada, municipal, que nós decidimos já no primeiro turno apoiar a então deputada e hoje ainda deputada candidata Natália Bonavides. Eleição municipal de 2004. Isso, né? da eleição de 2024. Exceto essa, todas as outras nós tivemos candidatura própria. E até agora, a política ela pode mudar a cada segundo, né? Mas até agora, as nossas intenções, o que a gente tem discutido internamente aqui no Estado, é que a gente tenha candidatura para governo do Estado, tenha candidatura para o Senado Federal, para deputados federais, para deputados e deputadas estaduais. Nós queremos apresentar ao povo nominatas completas e aí as pessoas, obviamente, escolhem aquilo que as suas consciências mandarem. A vereadora Tabata, né? Sim. É um quadro importante na Câmara Sim. Municipal. Ela, me corrija se eu estiver enganado, meu caro Sandro, ela anunciou a saída da legenda para possivelmente ir ao PV, perfeitamente, não é isso? Como é que o partido ele recebeu essa notícia? Olha, primeiro dizer que a Tabata é um quadro nosso, é uma vereadora combativa, tem feito um trabalho importantíssimo na Câmara Municipal do Natal. Isso não há dúvida entre nós. Se ela sair, não formalizou isso ainda, o que a gente tem visto é coisa de imprensa e às vezes as imprensas distorcem um pouco, exato, né? Exato. Então, para a gente só vai ser verdade quando ela nos procurar e comunicar. E isso não aconteceu oficialmente? Nem oficialmente, nem verbalmente, nem em momento nenhum. Nós não fomos procurados enquanto instância partidária, nem para dizer, olha, vou continuar, não vou continuar, penso em sair. Não, isso não aconteceu. Então a gente trabalha, Tabata estando no PSOL. O que ela nos procurou o ano passado foi para dizer que tinha intenção e uma decisão interna dela de pretensa pré-candidata a deputado federal. Isso sim. E aí que estava fazendo cálculos, conversando com alguns setores e tal. Isso para o pessoal seria bom, né? Para o pessoal seria não, é muito bom. É muito bom. Eu até sugeri a ela que ela viesse para estadual para a gente garantir, que ela nos daria uma garantia em tese, né? Porque garantia ninguém pode ter no processo eleitoral, mas em tese... Maior possibilidade de garantir a vaga, muito né? maior da gente conseguir resgatar a nossa cadeira na Assembleia Legislativa. Perfeito. Mas qual foi a última, Sandro? Foi a minha, né? Foi a sua, né? Perfeitamente. Foi a única até agora. Mas ela disse que não. A estadual ela não quer, vai para federal, sendo eleita ou não. Então a gente espera que ela seja deputada federal pelo PSOL. Se assim ela decidir não ser pelo PSOL, é uma decisão democrática dela e nós vamos entender, vamos lamentar, mas obviamente não tem o que questionar. As pessoas elas militam no partido que elas acham que deve estar militando. Perfeitamente. Agora, Sandro, parece que o grande imbróglio aí é a questão do executivo estadual. Sim. O vice Walter Alves já anunciou publicamente que não vai assumir a vaga
professora Fátima Bezerra, caso ela renuncie. Será que não vai? Ele também já anunciou apoio à pré-candidatura de Alisson Bezerra, que vai lançar pré-candidatura oficialmente no evento em Natal no sábado. E existem várias dúvidas sobre essa questão ainda em andamento. Como é que se vê a questão para o governo do Estado com esse cenário dado? Hugo, primeiro dizer que eu quero repetir o que eu falei logo no início. A política, o mundo da política muda a cada segundo, né? Então, eu ainda não estou certo que o Walter Alves, embora ele tenha dito publicamente, mas às vezes você pode tomar uma decisão e depois refletir sobre a decisão que você tomou e voltar atrás. Inclusive, isso não é falha, não é nenhum demérito. Você reanalisar, reavaliar aquilo que você fez, certo e errado e tal. Então, eu acredito que ainda há possibilidade dele seguir, no caso, no mandato que ele foi eleito, juntamente com a professora Fátima Bezerra. Caso ele decida manter como ele anunciou, eu acho que é uma traição. É uma traição ao PT, é uma traição à governadora Fátima, porque eu me lembro que ele assumiu na então candidatura que ele terminaria o mandato. E você acompanhou bem esse Acompanhei muito diálogo. bem, e isso não foi só na campanha não, ele disse isso bem depois, disse isso agora, meses antes, de que iria continuar, queria concluir o mandato. Inclusive ele foi cogitado para ser o candidato. O presidente Lula veio aqui e convidou para que ele fosse candidato, e ele não quis. Então acho que o PT vê isso como traição. De nossa parte a gente não vê, porque a gente já acredita mesmo, a gente já sabe o que vem desses partidos de direita. Já conhece a peça, né? Não é surpresa nenhuma. Isso aí, ainda mais as famílias tradicionais que ele participa, para nós do pessoal não é surpresa nenhuma. Mas acredito que para o PT é surpresa, e para além disso, imagino, já vi até alguns companheiros do PT dizendo que vê isso como traição. Mas se isso acontecer, as coisas vão acontecer. O deputado Ezequiel deverá assumir, aí ele também vai dizer se assume ou não. Caso não assuma, vai ter eleição indireta e o jogo democrático segue. Paciência, coisas da política. E se fala também muito, Sandro, nas rádios, nos blogs, nos bastidores, sobre um possível nome, caso, em tese, possivelmente, numa conjectura da saída da governadora, um nome para assumir o governo a ser escolhido. E muita tomba, o deputado de oposição disse que a Assembleia deve procurar um nome técnico, um presidente da Fierne, alguém ligado ao comércio, uma pessoa com ficha técnica. Já o governo diz que a governadora busca aí um nome ligado ao executivo estadual e ao próprio Partido dos Trabalhadores. O que é que o senhor acha? Bom, cada um busca os seus interesses. E estão certos, né? Cada um tem que buscar mesmo aquilo que lhe interessa. A gente sabe que a direita vai buscar o grande empresariado mesmo, que é quem financia suas campanhas milionárias aí, estão certas dentro daquilo que eles pensam. É completamente equivocado daquilo que nós pensamos, mas a democracia é assim. A gente sabe que a Assembleia Legislativa hoje, a composição dela, ela tem mais ou menos em torno ali de 3 grupos. Um grupo que apoia o governo Fátima, um outro grupo de oposição. Só que esse grupo de oposição ele é dividido em 2 lados. Tem um grupo ali que está na áurea do Rogério Marinho e tem um outro grupo ali que está ladeando ali o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. E que centro-direita, né? Mais o centro-direita, né? Não sei, aí cada um tem a sua conjectura. Para mim é direita mesmo, mas enfim. E entre esses 3 grupos ali, eles não se bicam. Então, um não quer que seja o outro não quer que seja um, né? Então, eu acho que a intenção, pelo que eu tenho escutado de bastidores, é que se busca um nome de consenso. Eu acho difícil, mas pelo menos que tenha maior parte do consenso, mas que esse nome também se comprometa a não ser candidato à reeleição, né? Então, é isso que eles buscam. Eu soube que o nome do pré-candidato Cadu não é bem aceito na Assembleia Legislativa, então imagino que esse nome deverá ser descartado. E aí aí tem vários nomes aí, né, que são cotados, e a gente não sabe o que é que vai acontecer. E para encerrar, Sandro Pimentel é pré-candidato? Eita, rapaz, tu me faz cada pergunta, deixa eu nem respirar. Olha só, eu não tenho intenção mais de voltar
a cena eleitoral. É mesmo, Sandro? Não tenho. Eu te confesso isso que... Mas o povo vai sentir falta, viu, Sandro? E eu tenho uma resistência também na minha casa, na minha família, meus filhos, esposa, meu pai, minha mãe, ninguém quer. E a mim mesmo, eu te confesso, eu estou vivendo hoje. Eu não vivia. Então eu tenho hoje direito de tirar férias do meu trabalho na Universidade Federal, de descansar, de ter um final de semana tomando água de coco, tomando um sorvete, conversando com os amigos, coisa que eu não tinha no período que estava com o mandato. E a gente vem nesse mundo, você é muito jovem, talvez eu tenha a idade de ser seu pai, embora eu sou muito jovem ainda. Meu tio. Mas a gente vem nesse mundo, guarde isso, para viver. Então nada é melhor do que a vida. Então se você não está vivendo, não faz sentido. Então eu não penso, mas, repito, vou falar pela terceira vez, a política é hoje, amanhã ou daqui a um segundo muda. Eu sou dirigente, presidente estadual, sou dirigente nacional, sou partidário, se não fosse partidário eu não estava dirigindo um partido, então obviamente as decisões elas são coletivas. Então pode haver uma decisão que eu discorde dela, mas eu serei obrigado a cumprir. E uma obrigação de assumir de concorrer a um cargo, para mim não seria traumático, seria honroso, né? Mas no que depender de mim, eu vou relutar para que isso não aconteça. Sandro Pimentel, autêntico como sempre, muito obrigado pela participação. Eu achei que foi rápido, foi 10 minutos só. É porque o papo foi bom. Hugo, muito obrigado. Muito obrigado a Rede Livre News, a equipe de vocês maravilhosa, o atendimento excepcional, o estúdio também. E a gente espera que esse programa tenha vida muito longa e que cresça, e que cresça muito, e que eu seja convidado outras vezes para estar aqui. Sempre muito motivo de orgulho. Amém, obrigado. Bacana a entrevista com o Sandro Pimentel, né? E amanhã tem mais entrevistas aqui no Rede Livre News. Lembrando que essa é a nossa 8ª edição do Rede Livre News, preparada com muito carinho para você que está iniciando essa jornada juntamente com a gente. Agradecer aqui a Manu, Iago, Luiz também, na nossa produção, direção. Eles estão se desdobrando com toda a equipe para levar as informações do jornal para você. O Rede Livre News vai ficando por aqui, mas eu peço a você que curta, se inscreva no canal, deixe seu comentário para ajudar a gente a crescer e enganjar aqui no YouTube. Até amanhã, a gente vai voltar com mais notícias. Tenham todos uma ótima noite. Lembrando que o Rede Livre News está disponível aqui no YouTube a partir das 19 horas de segunda a sexta-feira. Então não se esquece de deixar o seu like, a sua curtida e também se inscrever no nosso canal. Uma boa noite a todos e até amanhã.